a mais uma unidade de estudo e vamos entender melhor sobre o imposto de importação. Afinal, qual é a finalidade do imposto sobre a importação? Preste atenção, pois o professor Edivaldo Nilo irá explicar tudo sobre este assunto. Bons estudos para você. Vamos nessa. Vamos iniciar o estudo dos impostos federais. Vamos iniciar o estudo na sequência que traz a nossa Constituição Federal. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IPI, o IOF, o ITR e também o imposto sobre grandes fortunas. Após o estudo desses impostos federais, vamos tratar também dos impostos residuais da União e do imposto extraordinário de guerra, finalizando o nosso curso sobre tributos em espécie. Então vamos lá iniciar o estudo com o imposto sobre a importação. Vamos nessa? Vamos lá. Veja que as regras fundamentais do imposto sobre importação são os artigos 19 a 22 do Código Tributário Nacional, sempre prestando atenção que o Código Tributário Nacional é do ano de 1966, então você vai estudar comigo que existem regras aí que não foram recepcionadas pelo texto constitucional. Ok? Importantíssimo também o Decreto-Lei número 37 de 1966. Também importante o Decreto-Lei 2472 de 1988 e também é regulado o imposto sobre importação no Decreto Regulamentar 6.759 de 2009, também conhecido como Regulamento Aduaneiro, que vai tratar o regulamento aduaneiro dos tributos que incidem tanto na importação como na exportação. Ok? E um desses tributos importantes é o imposto sobre a importação. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, na classificação, isso cai em provas de concurso público, na classificação estabelecida pelo Código Tributário Nacional, o imposto sobre a importação é considerado um imposto sobre comércio exterior. Na classificação estabelecida pelo CTN, são considerados impostos sobre comércio exterior tanto o II como também o IE. Imposto sobre importação e o imposto sobre exportação. Ok? Então veja, o imposto de importação é o imposto incidente sobre o comércio exterior. Agora, não confunda e a prova busca te confundir impostos que incidem no comércio exterior com impostos que incidem na importação. Na importação, por exemplo, incide imposto de importação, incide IPI importação, incide ICMS importação. Mas na importação não vai incidir imposto de exportação. Então veja, uma coisa é imposto sobre comércio exterior, que são o II e o IE. Outra coisa são impostos sobre importação, que aqui em relação ao imposto temos II, temos IPI, importação, temos ICMS, importação. Se formos buscar falar não só dos impostos, mas também dos tributos que incidem na importação, vamos aqui abrir o leque. Aí vamos ter quais? Vamos ter CID, que pode incidir na importação, contribuição de intervenção do domínio econômico. Vamos ter também a COFINS, que pode incidir na importação. Vamos ter também a contribuição para o PIS, PASEP, que pode incidir também na importação, contribuição para o PIS, PASEP. Então veja que aí abre o leque. Temos imposto de importação, IPI importação e ICMS.
Temos também contribuição para o PIS/PASEP importação, CID importação e COFINS importação. Agora veja que esses 6 tributos, II, IPI, ICMS, PIS/PASEP, CID importação e COFINS, incidem na importação. Então, são tributos sobre o comércio exterior. Agora, o único que vai incidir na exportação é o imposto sobre exportação. Beleza? Outro ponto do nosso querido II é a modalidade de lançamento tributário. Qual a modalidade de lançamento tributário do imposto sobre importação? A modalidade é o lançamento por homologação. Ok? Outro ponto fundamental que você deve levar em consideração é que o imposto sobre importação, ele tem caráter nitidamente, caráter predominantemente, caráter majoritariamente extrafiscal. Por quê? Porque o imposto sobre importação é um imposto que vai influir no comércio exterior, vai influir na política cambial brasileira, vai influir nitidamente e diretamente na política fiscal brasileira, porque ele interfere diretamente no nosso comércio. Então perceba que ele é um imposto com nítido caráter extrafiscal. Isto é, não pensa somente em arrecadação, mas também na sua influência na política fiscal, econômica e monetária do país. Então veja que é um tributo com caráter predominantemente extrafiscal. Em razão desta predominância da extrafiscalidade no imposto de importação, isso acarreta que este imposto de importação não precisa observar nem a anterioridade anual e nem a anterioridade nonagesimal. Ou seja, o imposto de importação, quando aumentado, passa a valer este aumento a partir da sua publicação no Diário da União. Então veja que é um imposto que não precisa observar anterioridade. E não precisa observar nem anterioridade anual, nem anterioridade nonagesimal. Também chamada pela ESAF de carência tributária. Carência tributária equivale ao prazo de 90 dias. Nesse caso, no imposto sobre importação, não é necessária esta observância. Ok? Em razão do seu nítido caráter extrafiscal. Em razão desse caráter também, é importante você saber que o imposto de importação pode ter a sua alíquota majorada por meio do Poder Executivo. Ou seja, a partir de um decreto, a partir de uma resolução do CAMEX, pode ser aumentada a alíquota do imposto sobre importação. Isto é, não é necessário a observância estrita da legalidade tributária. Isto é, há aí uma legalidade ampla. Por quê? Porque ele pode ter as suas alíquotas majoradas por meio de ato do Poder Executivo. Ok? Dito isso, vamos resolver algumas questões de concursos públicos sobre o tema. Veja aí o que a ESAF cobrou no concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Possui caráter nitidamente extrafiscal, tanto que a Constituição Federal faculta ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar suas alíquotas, já que sua arrecadação não possui objetivo exclusivo de abastecer os cofres públicos, mas também a conjunção de outros interesses que interferem no direcionamento da atividade impositiva, ou seja, interfere no interesse da atividade de tributação, políticos, sociais, econômicos, por exemplo. Questão corretíssima. Claro, o nosso querido imposto de importação, imposto incidente na importação, ele interfere na política econômica, social do país, do Brasil,
ele tem caráter predominantemente extrafiscal. Beleza? Então, correto esse enunciado da ESAF. Vamos a outro. Terá suas alíquotas graduadas de acordo com o grau de essencialidade do produto, de modo a se tributar com alíquotas mais elevadas os produtos considerados supérfluos e com alíquotas inferiores os produtos tidos como essenciais. Incorreto. Alternativa super falsa. A seletividade, que é tributar de acordo com a essencialidade da mercadoria ou bem, não se aplica ao imposto sobre importação. A seletividade, na verdade, de fato, ela será aplicada no IPI. E a seletividade, de fato, na verdade, pode ser aplicada ao ICMS. Mas ela, de forma alguma, é aplicada ao imposto de importação. O imposto de importação não observa o caráter seletivo das alíquotas. Então, este enunciado é falso. Foi uma pegadinha da ESAF. Incorreto. Pessoal, a respeito do aspecto material do imposto sobre importação, eu quero chamar a sua atenção de alguns pontos fundamentais para o mundo dos concursos públicos. Ou seja, o que é que se dá origem à obrigação tributária, à obrigação impositiva referente ao imposto de importação. Então, chamo a sua atenção para um primeiro ponto. O imposto de importação incide sobre a importação de produtos estrangeiros. É assim que está disposto no artigo 153, inciso 1 do texto constitucional. Ok? Veja que se tem como fato gerador a entrada desses produtos estrangeiros no território nacional, conforme o artigo 19 do Código Tributário Nacional. Então veja que é a entrada desses produtos estrangeiros no território nacional que vai dar origem à obrigação tributária referente ao II. Nesse ponto, eu chamo a sua atenção de uma decisão fundamental do Supremo Tribunal Federal, que é o RE 104.306/7 de São Paulo. O que é que ele diz? Ainda com isso vale para os dias de hoje. O que é que ele disse nesse recurso extraordinário à Corte Suprema do país? Ainda com base na Constituição de 46, declarou inconstitucional o artigo 93 do Decreto-Lei 37 de 66, ou seja, somente o artigo 33. Esse dispositivo estabelecia como estrangeira, para efeito de incidência do II, a mercadoria nacional ou nacionalizada reimportada, quando houver sido exportada com a observância da condição de reimportação no prazo máximo de 1 ano, do mesmo estado ou submetida a processo de conserto, reparo ou restauração. Continuamos com esse assunto daqui a pouco. Um abraço. Aluno, agora que acabou de assistir a esta aula, não deixe de testar os seus conhecimentos respondendo o quiz logo aqui abaixo. Com isso, além de fixar a matéria, você também pode medir o seu desempenho. Boa sorte!